A paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus possa sempre encontrar espaço e fazer morada dentro do nosso coração. Sei que não é fácil, mas nós temos que lutar para isso. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu venho aqui falar sobre a liberdade. Esse bem tão valioso, tão precioso que Deus nos deu e que tantas forças tentam sempre tirar de nós esse grande tesouro que é a liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade de pensamento, a liberdade de poder escolher alguém para fazer uma parceria durante a vida inteira, que é o casamento, a liberdade de criar os teus filhos da forma como você acredita que seja certo, para que eles sejam uma extensão de você. Isso é um tipo de liberdade que, na maioria das vezes, principalmente em países comunistas, mas os demais também, homens que se acreditam melhor do que os outros, mais sábios do que os demais, querem dizer como seus filhos, suas filhas devem ser educadas e passam então a doutrinar as crianças nas escolas, nas faculdades. E nós sabemos para onde isso vai. Os pais lutam incansavelmente para manter o filho dentro dos conceitos morais da família, mas há sempre forças contrárias lutando contra você, lutando para tirar a tua liberdade. Tua liberdade também é tirada quando você arruma um emprego, quando você consegue ser empregado numa empresa. Na maioria das vezes você perde a sua liberdade. Você passa a ser um servo daquele sistema, um servo daquela organização. Você recebe ali todos os métodos que você tem que utilizar no seu dia a dia, o seu fardamento, até a sua forma de falar muda quando você entra por uma organização grande. E quando você entra por uma empresa pequena, mesmo assim eles querem te fazer de servo e controlar a tua vida. Não é difícil de ouvir falar a história de mulheres que entraram para pequenas empresas, empresas micro e médias, né? Em que o patrão, além de impor uma dura carga de trabalho, ainda queria fazer uso do corpo das mulheres, acreditando que elas eram suas servas e poderiam usar sexualmente as mulheres. Quantas mulheres não foram constrangidas sexualmente nos seus trabalhos? Eu já vi essa situação terrível acontecendo. Mulheres com medo de perder o seu emprego porque é muito importante aquele salário, mas já não basta ela ser escravizada, ela tem que abandonar a sua casa, a sua família, para poder ajudar no sustento da casa. Então ela deixa de viver a vida dela para viver em função de uma empresa e ainda encontra um encarregado, um chefe, um patrão que quer ir além dessa terrível escravidão. Querem subjugar, querem entrar nesse sistema de maldade, de escravidão, né, irmãos? Porque aí já é uma escravidão, né? Isso está em todo o planeta, né? Mas não só as mulheres sofrem esse tipo de coisa, homens também. Homens são escravizados, são maltratados, ultrajados nos seus direitos, na sua dignidade de homem. Às vezes eles são desrespeitados, porque quando você entra para uma empresa, a única coisa que você se propôs a fazer é usar a sua energia, né, para desenvolver um trabalho para a empresa, apenas isso. Mas, irmãos, não
É raro você conseguir uma empresa que não tenha um chefe, um encarregado ou um patrão mesmo, que são pessoas diabólicas, demoníacas, que querem tirar a tua liberdade e a tua dignidade. Mas Deus veio para nos dar liberdade. Porque quando Deus nos dá liberdade, nós confiamos nele. Então, se nós estamos diante de situações desse tipo aí, nós não nos vamos submeter a esse tipo de coisa com medo de ficar sem o dinheiro do salário, não. Nós vamos manter a nossa dignidade, não vamos nos entregar a esse tipo de coisa, não. E confiar em Deus. Porque Deus é maior na nossa vida. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, há tantos métodos de tirar a liberdade de um homem, mas o pior deles é tirar a tua liberdade, o teu contato direto de ser templo e morada do Espírito Santo. Esse é a pior escravidão. Deus veio na terra, através do seu Filho Jesus Cristo, para tirar o homem da escravidão. Os homens estavam sendo escravizados pelos sacerdotes, estavam sendo escravizados mentalmente pelos seus donos, patrões. E aí o Senhor veio para tirar todo mundo da escravidão, principalmente a escravidão espiritual. E eu trouxe aqui, irmãos, vários versículos que falam da liberdade. A começar com Lucas, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está em Lucas, porque já naquele tempo o Senhor sabia que muita gente estava sendo oprimida e muita gente estava no cativeiro. E o Senhor veio para nos libertar espiritualmente, libertar a nossa mente principalmente, porque é através da nossa mente, né, que o Senhor vai trabalhando, Ele vai nos mandando a mensagem e a mensagem vai chegando ao nosso coração. Tem que haver transformação em nós. Nós temos que aceitar a liberdade que Deus nos deu. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, meus irmãos, a liberdade de Deus, ela vem por você aceitar que você é templo e morada do Espírito Santo. E não é aquele templo construído por mãos humanas, que tem Deus e que lá está o Espírito Santo, não, irmãos. O homem quer fazer da palavra de Deus uma mentira, mas o Senhor falou que você é templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor falou que em você estaria o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo reforça, né? Onde está o Espírito do Senhor? Ó, o Senhor é o Espírito. Então quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há a liberdade. Onde estiver o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, irmãos, se você tem o Espírito do Senhor dentro de você, você é uma pessoa liberta. Ninguém mais nessa terra vai poder te escravizar. Porque você está tomando conta da sua terra. Você está tomando conta da propriedade que Deus te deu. Deus tirou você do jugo do homem. Deus tirou. Mas muitos voltaram para o jugo do homem. Porque tem homens que são dominadores. Tem homens que querem dominar. E tem pessoas que viveram tanto tempo na escravidão, na servidão, e vive se submetendo, né? O Senhor tira para a liberdade, a pessoa volta para a servidão do homem. Mas o Senhor te chamou para a liberdade. Em Gálatas,
no livro de Gálatas, irmãos, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então o Senhor, Ele diz que todos nós somos libertos, fomos chamados para a liberdade. Aqui em Gálatas está dizendo: foste chamado à liberdade. Não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, para não estar sob o jugo de nenhum homem, sob o jugo de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, sistema religioso atual. Mas não é por causa disso que nós vamos dar vazão à nossa carne, né? Não, muito pelo contrário. Presta bem atenção. O Senhor deu um terreno para nós, uma propriedade, para que nós cultivássemos ela e não deixássemos as coisas largadas lá para que as ervas daninhas tomassem conta, né? E para que a coisa fosse destruída, né? Em 1 Pedro, fala assim a respeito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, fala assim: como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Pedro também está instruindo aqui, irmãos, para nós sabermos como usar nossa liberdade. Não com malícias, mas como servos de Deus. Porque o Senhor nos tirou da servidão do homem. E o Senhor não quer que nós estejamos na servidão ao homem. Mas o Senhor, Ele nos fez servo do Deus Altíssimo, para obedecer somente ao Senhor, somente a Deus, e não ao homem. Mas obedecer como sendo servos de Deus, né? Deixando as malícias de lado. E aí nós chegamos a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, irmãos, nessa liberdade que Deus nos dá, para sermos livres, verdadeiros adoradores, livres cuidando da nossa propriedade, cultivando a nossa terra, mas que nós sejamos luz para a terra, né? Que nós não venhamos nas nossas ações, atitudes, ser escândalo para os fracos. Irmãos, o Senhor nos coloca em liberdade para sermos exemplo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E nesse templo nós somos sacerdotes. Nós temos que cumprir nosso ministério e sendo exemplo para o mundo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O Senhor veio para nos libertar da servidão do pecado também. Porque aquele que cede ao pecado é servo dele. Então o Senhor veio para nos dar força através da sua palavra, através da sua virtude. E isso está dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo tem que ser conectado à nossa mente. E o Espírito Santo está dentro de nós. E nós temos que estarmos libertos dos pecados carnais através da força que o Espírito Santo nos concede. Mas como é que nós vamos ter força se nós não estivermos conectados ao Espírito Santo? E essa conexão só existe se nós estivermos ativos dentro do nosso templo, né? Que é templo, que é morada do Espírito Santo. Em Atos 28, capítulo 28, versículo 31, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O Senhor nos chamou, irmãos, para estar na liberdade, vivermos a liberdade como servos de Deus,
ficando livres do pecado, de toda malícia e pregando com liberdade esta mesma liberdade que nós temos. Nós temos que pregar e pregar as coisas pertencentes a Jesus Cristo. E uma das coisas que pertence a Jesus Cristo somos nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Pedro está falando aqui, se o pecado te vence, você já não é servo de Deus, você é servo do pecado. Então, irmãos, cuidei das suas fraquezas. Fortalecei-vos, conhecei-vos qual é a sua fraqueza, porque cada um de nós tem uma. Possamos estar olhando em nós mesmos, dentro do nosso templo, em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele mostre onde estão as nossas vulnerabilidades, né? Onde nós somos vulneráveis, onde tem alguma brechinha, para que pelo poder do Espírito Santo nós possamos ir nessa brecha e tampar com pedra e cimento espiritual, para que o inimigo não venha nos pegar na escravidão do pecado. Porque se o pecado nos pegar, estaremos então sendo servos do pecado e já não mais servos de Deus. Em Gálatas 2, versículo 4, fala assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, irmãos, muitos se aproveitam dessa liberdade que Deus dá a todos nós e começam a tentar colocar em você doutrinas que te colocam debaixo de uma servidão. Quando o homem cria uma igreja, ele cria algo que Deus não mandou. O Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás, 2000 anos e 20, e nunca criou uma denominação. Já existia a igreja naquela época. A igreja onde ficavam os sacerdotes, né? Onde estavam os fariseus, os saduceus e os outros, onde estavam os judeus. E o Senhor não veio criando uma nova igreja, não, irmão. Isso é uma mentira. Isso é uma invenção do homem para justificar a igreja que eles criaram. E os irmãos e irmãs já perceberam que cada igreja que é criada, eles dizem que uma revelação apareceu e eles criaram um novo caminho do Senhor, a nova graça. Irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa liberdade, para que na nossa liberdade o homem não venha nos enganar e nos colocar debaixo, como colocou, né, irmãos? Quantos estão aí debaixo da servidão do homem, ouvindo o homem, se submetendo ao que o homem diz? Homens que se dizem santos, mas são mais podres do que um sepulcro caiado por dentro. Mas vocês estão aí, se submeteram novamente ao pecado, à servidão do homem, né? Agora vamos aqui aos Coríntios, capítulo 10, versículo 29, e fala assim: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Ou seja, irmãos, de modo algum, a tua liberdade pode ser julgada pela consciência de outro homem. Então, jamais um outro homem vai poder dizer como é que você vai gerir o teu templo, como é que você vai cultivar a sua terra. Isso é uma ligação de você com o Senhor, você com o Espírito Santo de Deus. O Senhor é que vai te dar a porção do dia a dia, a instrução do dia a dia através do Espírito Santo. Você não pode deixar que um homem venha pela consciência dele julgar a tua liberdade. E vamos mais à frente, irmãos. Em Atos, capítulo 7, versículo 25. Fala assim: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão,
mas eles não entenderam. Essa parte está falando para os judeus, irmãos. Eles estavam pensando em uma outra liberdade. Nós vamos direto aqui a Tiago, vamos ver aqui que ele fala, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui está dizendo, irmãos, que até a liberdade existe a lei perfeita da liberdade. E essa lei perfeita é Cristo, é o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer essa obra em liberdade, né? Perfeitos em Cristo. Cristo tem que estar em nós. E Cristo vem a nós através do Espírito Santo. A sua palavra vai ser entendida e discernida por nós pela guia do Espírito Santo. Irmãos, tudo é o Espírito Santo. Tudo em nós é espiritual. O reino dos céus é espiritual. A gloriosa benção que Deus tem para nos reservar no céu, alcançaremos porque somos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, não mais em templo construído por pedra, como o Senhor falou, não mais em Jerusalém, não mais no monte, mas em espírito e em verdade. Por que, irmãos? Por que vocês voltam sempre para a escravidão? Por que vocês, tendo a liberdade, se sujeitam novamente ao homem? Se o Senhor te chamou para a liberdade e para louvar em espírito e verdade, você é dono do seu tempo. Acima de você está Deus. E Ele se revela através do Espírito Santo. Então, quando você pega a tua liberdade e entrega isso a um outro homem, você é responsável por ter perdido a tua liberdade. Você se fez servo de um homem. E esses homens, pelas suas consciências, disseram a você como é que você tem que fazer, como é que você tem que servir a Deus. Como é que pode um outro homem, a palavra de Deus fala, que não seja pela consciência de outro homem, que a tua liberdade será julgada. Irmãos, isso é bíblico. Tudo que eu estou lendo aqui é bíblico. Está nas Escrituras Sagradas. Foi deixado para nós para nos nortear. Aquele que anda na luz da palavra, ele não tropeça, nem de dia nem de noite, porque a luz da palavra não deixa ninguém caminhar nas trevas. Até quando você vai usar a lâmpada de outro homem e caminhar nos caminhos dele? Mesmo que ele diga, foi o Espírito Santo que me revelou, é a consciência de outro homem que está te dizendo. Ande segundo a revelação do teu templo, do Espírito Santo em você. Ah, mas eu não recebo nenhuma revelação. Se você fala isso, você coloca Deus como mentiroso. Se você aceitar Jesus Cristo o verdadeiro, você aceita também a sua palavra. E a palavra de Deus é essa: nós somos templos e morada do Espírito Santo. E a nossa liberdade não pode ser julgada pela consciência de outro homem. E toda pessoa que se submete às crenças de uma denominação, seja ela qual for, igreja católica, protestante, espírita, qualquer tipo de denominação, quando você pega a tua liberdade e entrega a liderança dessas igrejas, que é quem está dizendo para você como deve e não deve fazer, você voltou a ser servo do homem. Não foi para isso que Deus te chamou. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que eu li para vocês, eu vou deixar aqui no comentário do vídeo. Tem gente que parece que
sabe usar o celular, mas não sabe ver os comentários. Irmãos, embaixo, deixa eu ver se eu coloco a mão aqui no lugar certo. Aqui desse lado aqui, ó, desse lado aqui, bem embaixo aqui, tem uma pequena setazinha no celular. E se você tocar nessa setazinha, abre o campo da descrição, né, do vídeo. E aí, na descrição do vídeo, né, vai estar todos os livros, capítulos e versículos que eu acabei de ler para os irmãos e as irmãs, para que possam reler e considerar esse respeito. É muito importante, a liberdade não tem preço não, meus irmãos. E a nossa liberdade não deve ser entregue na mão de nenhum outro homem. Mesmo que ele diga que ele é apóstolo, que ele é papa, que ele é bispo, que ele é ancião, que ele seja lá o que for que ele diga, irmãos. Mas a tua liberdade, quem deu para você foi Deus. Agora, se você vai entregar ela para alguém, aí depende de você. Meus irmãos, eu vou terminando por aqui. Espero que essa mensagem possa levar os meus irmãos e as minhas irmãs a refletir com muita responsabilidade acerca deste tema, que é a tua liberdade na presença de Deus. Chega, irmãos. Chega dos homens tirarem a tua liberdade. Tira a tua liberdade de viver, a liberdade de ter uma casa, a liberdade de criar teus filhos, a liberdade de educar teus filhos da maneira que você acha o que é melhor, a liberdade de você ter dignidade no seu trabalho, de ser respeitado, a liberdade, a principal de todas, a liberdade de você ser um servo de Deus, um igual perante a Deus, porque ninguém é maior nem menor, mas o homem quer te fazer menor, quer fazer servo dele. Ah, meus irmãos, vamos lutar pela nossa liberdade. Fiquem com essa mensagem e que a paz de nosso Deus esteja em nossos corações e que o nome de Deus seja sempre louvado e glorificado nas nossas vidas. Amém.